Olá, gente, tudo bom? Vamos de videoaula? Olha só, a gente começa hoje a aula de filosofia e vamos tratar da ética medieval, tá bom? Mas para poder a gente situar essa ética medieval, a gente vai ter que retornar, ao Império Romano, exatamente, o Império Romano. De que forma esse império influenciou nessa ética construída na era medieval? Olha só, a gente sabe que o Império Romano foi um grande império, né, que se espalhou por toda a Europa, mas chegou um certo período que ele começou a enfraquecer, né? Com a invasão dos bárbaros, ele começou a perder o seu poder e o seu prestígio, exatamente. E um governante da época, eu fiz um esqueminha aqui para vocês, ó, tá vendo? Teodósio, ele viveu mais ou menos em 380 depois de Cristo. Ele teve uma brilhante ideia. Ele viu que ali começava a crescer na grande população, né, uma crença religiosa que era o cristianismo. Então, começava a ganhar muitos adeptos, tá? Então, ele decidiu se unir, né, à igreja para ali fortalecer poderes, né? Então, é a política e a religião se unindo para fortalecer poderes e manipular as massas, que é uma coisa que a gente vê até hoje, né? Teodósio, essa foi a estratégia dele para tentar fortalecer, né, o seu governo. Mas isso não deu muito certo, porque o Império Romano ele terminou quebrando, ele terminou decaindo. Só que essa união entre igreja e política, ela deu muito certo. Ela deu tanto certo, né, que o cristianismo e posteriormente a Igreja Católica ganhou um poder que muitas vezes estava até acima dos governantes. Então, a igreja, ela ascendeu muito, ela cresceu muito, né? Principalmente ali na Europa, o seu poder e tal. Por que eu tô falando isso? Porque para a gente entender quais eram esses valores que eram adotados na época, a gente precisa entender que esses valores eram valores que foram adotados pela igreja, certo? Olha só, no meu esquema também, eu tenho aqui, ó, essa palavra, teocentrismo, tá? O que significa isso? Teocentrismo é Deus como o centro de valores morais, de condutas, de pensamento. Deus determina tudo, né? Então, nessa era medieval, Deus determinava os valores sociais, tá bom? No meu esqueminha também, ó, eu coloquei aqui, ó, Teodósio, né, Estado e Igreja, o poder espiritual, né, para manipular a população. E coloquei também monopólio do saber. Por que monopólio do saber? Porque se Deus era quem determinava, né, as condutas, os valores, de que forma que Deus vai determinar esses valores? Bem, na verdade, quem determinava, gente, era a igreja que determinava. Então, a igreja manipulava os saberes históricos da sociedade dentro das suas grandes bibliotecas, dos seus monastérios, dos seus mosteiros. Inclusive, tem um filme muito bom que traz essa temática. Na verdade, é um filme baseado em um livro de Umberto Eco, se chama O Nome da Rosa. Bem, na era medieval, muitos monarcas sequer sabiam ler ou escrever. Então, como saber todo o conhecimento que estava ali disponível sobre a humanidade? A igreja, ela fazia um filtro de quem podia ou não ter esse conhecimento, tá? Esse filme trata disso, então muitas obras, elas ficavam presas, né, monopolizadas os saberes pela igreja, tá bom? Era bem assim. Então, vamos lá. Ética medieval é Deus como o centro de valores e condutas da época. Nasce aí também a ideia da culpa, do castigo, do céu e do inferno, né? Outra coisa também importante da época é a igreja determinar a sociedade como imóvel. O que significa isso? Significa que quem nascesse rico era uma escolha de Deus, então a pessoa nasceu rico vai morrer rico, e quem nasce pobre também, plebeu, vai morrer pobre. Né? Porque Deus que determina isso. Se você nasceu pobre é porque provavelmente Deus não gosta muito de você. Se você nasceu rico é porque você é uma pessoa iluminada e Deus gosta muito de você e você vai morrer rico. Essa era a ideia da igreja. E dessa forma, a igreja manipulou muita forma de agir, a forma de pensar, a conduta das pessoas, né? E toda essa ética e os pensadores da época se voltavam para esses valores, tá bom? Se vocês não
me perguntarem quem eram os pensadores da época medieval. Gente, eram os religiosos, se eles que detinham o conhecimento. As bibliotecas ficavam fechadas, alguns livros eram proibidos. Então, quem detinha, quem refletia sobre valores, sobre moral e ética, eram os religiosos, tá bom? Então, eu fico por aqui. Até a próxima aula. A gente vai falar de ética moderna e como essa ética influencia na sociedade até hoje. Tchau!